Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, conduzidos pelo coração do Pai, somos reunidos aqui no amor de seu Filho Jesus, envolvidos pela misericórdia de Deus. Esta liturgia, nos conduz ao mais profundo sentido da comunhão e da reconciliação. Deus é a escola de misericórdia e da compaixão. Deus é a escola da misericórdia e da compaixão que nos ensina a viver o perdão. Então, a primeira leitura está em Eclesiástico, capítulo 27, versículo 33, e depois o capítulo 28, versículo 1 a 9. Eclesiástico, capítulo 27, versículo 33, e depois o capítulo 28, versículo 1 a 9. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele, que é um mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar o perdão para os seus pecados? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte, e persevera nos mandamentos. E não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falha alheia. Então, essa primeira leitura do livro do Eclesiástico fala que nós não devemos guardar raiva, nós não devemos guardar rancor de ninguém. Nós devemos sempre perdoar as pessoas. A própria oração do Pai Nosso diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, Deus nos perdoa e também nós devemos perdoar a quem nos ofende, que a gente possa realmente sempre ter bons sentimentos no coração, que a gente sempre possa perdoar as pessoas. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Romanos, capítulo 14, versículos 7 a 9. Romanos, capítulo 14, versículos 7 a 9. Irmãos, porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Então aqui essa segunda leitura fala sobre tolerância para com os fracos na fé. E aqui Paulo, na carta aos Romanos, diz, que vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Então, nós pertencemos a Cristo, pertencemos a Deus. Então, que nós possamos sempre fazer a vontade dEle, que nós possamos sempre louvá-lo e glorificá-lo. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 35. Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida.
Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, Pedro, limitando o perdão a 7 vezes, pensava que isso era suficiente para demonstrar perfeita generosidade. Na Bíblia, 7 é o número da perfeição. Jesus, no entanto, responde a Pedro que a perfeição do perdão se encontra em perdoar 70 vezes 7. Então, esta cifra significa que o perdão deve ser sem fim. Se Jesus não limita o perdão recíproco, não podemos limitar o que para Deus é sem limites. Jesus exemplifica pela parábola sua proposta de perdão. No princípio surge a figura de um rei generoso, misericordiamente perdoa totalmente a dívida enorme do seu empregado. Em seguida, contemplamos a atitude oposta e nada misericordiosa do empregado que fora perdoado. Nega-se a perdoar a dívida irrelevante de um companheiro, ou seja, a dívida dele era muito, a dívida do companheiro dele, da pessoa para quem estava devendo para ele, era muito menor do que a que ele estava devendo para o patrão dele. Então os outros viram, ficaram muito tristes e contaram ao patrão. Então o rei furioso retirou o perdão. Então Jesus conclui e aplica a parábola. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Então, os pontos que a gente traz aqui hoje para refletir são os seguintes. A partir do que ouvimos, a partir da palavra que ouvimos, o que mudou em nosso coração em relação à necessidade do perdão sem limites? O que o Evangelho nos impulsiona a viver? Então, que nós realmente peçamos ao Senhor que em nossas comunidades sejam abundantes a caridade, a concórdia, o perdão, que salva e alivia o coração, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.